Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a doutora Flávia, que estará conosco nesta tarde. Eu sou a Adriana, trabalho na UCTEC, Unidade de Cooperação Técnica aqui da IFAP, e vamos para mais um programa que é resultado entre a parceria da Saúde, Justiça e Educação, cujo objetivo é trazer sempre um convidado altamente qualificado para falar com os nossos profissionais da SEDUC e contribuir com a nossa formação, de modo que tenhamos elementos para atuar nos ambientes escolares com mais eficiência e voltados para uma formação integral dos nossos estudantes, e também para um convívio mais humano e solidário entre nós. Essa integralidade em nossa formação torna mais favorável ainda a aprendizagem dos nossos estudantes, não é mesmo? Para o nosso programa de hoje, vale nós perguntarmos, o que é interseccionalidade? Qual a relevância de nós conhecermos esse assunto para o contexto que nós atuamos e para a vida em sociedade? Para desenvolver esse tema, temos a satisfação de receber em nossos estúdios a doutora Flávia Martins Carvalho, juíza do Tribunal de Direito de Justiça do Estado de São Paulo, a quem passaremos agora a palavra. Mas antes eu gostaria de convidar a todos, durante a apresentação da doutora Flávia, para utilizarmos o nosso chat, já registrarem seus comentários, dúvidas, porque teremos uma parte de interação no final do programa, com a possibilidade de interação entre todos nós, profissionais da rede e a especialista. Esse programa é destinado a todos nós, profissionais da secretaria, do quadro do magistério, do QAE, do QSE, Você que está presente, convide seus colegas para assistir e participar conosco. O tema é fundamental, esse tema de hoje é de fundamental importância para todos nós. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda e desde já receba os nossos cumprimentos pela generosidade de ceder seus conhecimentos e aceitar o nosso convite. Passo a palavra a você. Muito obrigada, Adriana. Em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde a todas, a todos e a todos que estão nos assistindo, que estão tendo a oportunidade de estar aqui conosco nessa tarde. Quero dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui hoje, falar para profissionais da área da educação. Eu não sou professora de formação, mas tenho a experiência prática de 10 anos de magistério em graduação e pós-graduação, e conheço um pouco da rotina do que é ser uma professora, um professor dentro de sala de aula, trabalhando com muita diversidade, e é disso que eu vou falar um pouco aqui hoje. O tema que eu trago é interseccionalidade na educação. É um tema difícil, porque é um tema que toca em questões muito sensíveis da nossa sociedade. E eu começo falando sobre o conceito de interseccionalidade. Interseccionalidade é um conceito que foi cunhado por Kimberly Crenshaw, uma intelectual negra, das mais respeitadas no tema da teoria crítica da raça, e ela cunha esse conceito, ela vai cunhar esse conceito em 1989. Mas é importante que a gente perceba que a ideia de interseccionalidade é muito anterior a 1989. Na verdade, o conceito, a ideia de interseccionalidade, ela surge no meio do movimento feminista negro como uma forma de problematizar as bases do movimento feminista naquele momento. Na medida em que se percebe que o movimento feminista é um movimento que nasce originalmente como um movimento de mulheres brancas de classe média alta que lutam por uma série de direitos, o direito ao voto, o movimento das sufragistas, o direito ao voto, o direito de trabalhar fora, de não ser apenas dona de casa, mas é um movimento que vai trabalhar a mulher dentro de uma categoria analítica como universal, uma mulher universal. Quem é essa mulher universal? Quem é esse padrão de mulher? É uma mulher branca de classe média. Então, o conceito de interseccionalidade vai surgir aí como uma forma de problematizar isso. Por quê? Na verdade,
em 1851, então muito antes desse conceito cunhado pela Kimberly Crenshaw, em 1989. Em 1851, a Sojourner Truth, e aí eu não vou saber fazer essa pronúncia com perfeição, mas que é considerada uma pioneira do movimento feminista negro. A Sojourner Truth vai fazer um discurso durante a Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, denunciando que ela não era contemplada por aquele movimento feminista que se estruturava, porque ela vai, nesse discurso histórico, em 1851, dizer, olha, mas ninguém nunca me ajudou a pular poças de lama, ninguém nunca me ajudou a subir uma carruagem, ao passo que, desde cedo, ela trabalhava como escrava, porque ela foi vendida num leilão aos 9 anos de idade. Então, quer dizer, a gente está falando de um movimento feminista que briga pelo direito das mulheres de trabalharem fora, mas essa mulher negra trabalhava como escrava e ninguém se importava com isso. Quando ela ia pular uma poça de lama, ninguém se importava com a fragilidade dessa mulher, se ela precisava ou não de ajuda, e ela, então, faz a pergunta no meio desse evento, né? E ela diz, eu não sou uma mulher? Então, quais as minhas particularidades enquanto mulher que não estão sendo consideradas por esse movimento? E é aí que vai surgir, então, começa a se construir dessa ideia de interseccionalidade, a partir justamente dessa necessidade de se contemplar outros atravessamentos, outros marcadores pelo movimento, da percepção de que esse movimento feminista defendia uma categoria, como disse, uma categoria de mulher como uma mulher universal que desconsiderava opressões decorrentes de raça e classe social, que era o caso da Sojourner, que era uma mulher negra e pobre, né, vinda de um sistema escravocrata. Ela era uma ex-escrava. No Brasil, eu vou fazer eu não vou usar a apresentação em PowerPoint, mas eu vou fazer muitas referências bibliográficas. Depois, Adriana, eu posso, inclusive, mandar uma relação de todos os livros que eu vou citar, mas ao longo da minha fala, eu vou apresentá-los para quem já quiser se antecipar e tiver curiosidade no assunto e quiser, então, fazer as leituras antecipadamente. Mas, no Brasil, o conceito de interseccionalidade, recentemente, foi trabalhado num livro da Carla Cotirene, que é esse livro aqui, sobre interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais, que é coordenado pela Djamila Ribeiro. Tem vários livros dessa coleção, eu recomendo todos, inclusive, e a Carla Cotirene vai trabalhar o conceito de interseccionalidade, eu já falo do conceito de como ela coloca o conceito de interseccionalidade, então é uma obra só falando sobre interseccionalidade. É uma publicação de 2020 e ela apresenta, inclusive, o fato de que o conceito de interseccionalidade está numa disputa acadêmica, e ela vai dizer, olha, numa disputa acadêmica que vai até, em alguma medida, tentar colocar a origem do conceito de interseccionalidade que está dentro do movimento feminista negro, que tem uma matriz afrocentrada, e há uma disputa acadêmica que, de alguma forma, invisibiliza isso. Então, recomendo essa leitura para quem quiser se aprofundar no tema. No Brasil, essa publicação da Carla Cotirene é de 2020, mas no Brasil, já na década de 70, 80, final da década de 70, início da década de 80, a intelectual negra Lélia Gonzalez já escrevia artigos denunciando a condição de maior vulnerabilidade da mulher negra dentro da sociedade brasileira. A Lélia escreveu para algumas colunas no jornal Folha de São Paulo, com alguma periodicidade, escreveu diversos artigos acadêmicos, e existe uma obra, que é essa aqui que eu também vou recomendar, chama Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras. É uma publicação que faz uma coletânea
né, das publicações é um livro que faz uma coletânea das publicações da Lélia, é uma coletânea organizada pela União dos Coletivos Panafricanistas, de 2018, mas com toda essa trajetória acadêmica da Lélia Gonzalez. E ela faz essa denúncia já lá no final da década de 70 e 80, muito antes do conceito de interseccionalidade, que era de que forma a mulher negra era atravessada por diferentes opressões, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negra e muitas vezes pelo fato de ser pobre, né? Porque a gente não pode generalizar e dizer que todas as mulheres negras são pobres, mas é inconteste que boa parcela das mulheres negras não atingem os status mais elevados da nossa pirâmide social, né? Posso falar desse lugar de juíza, e nós sabemos que a magistratura está dentro da pirâmide social brasileira, considerada nos seus patamares mais elevados, mas quando você olha para a quantidade de mulheres negras dentro da magistratura, nós somos hoje 6%, em torno de 6% da magistratura brasileira. De todos os juízes e juízas do Brasil, nós somos 6% de mulheres negras. E qual é o percentual de mulheres negras dentro da população brasileira? É muito superior a isso, né? Então, isso espelha contradições da nossa sociedade, né? Que são justamente, como disse, denunciadas já desde o final da década de 70 pela Lélia Gonzalez. Então, eu acho que é importante a gente ter isso quando a gente começa a discutir e debater a construção da ideia de interseccionalidade. A Carla Cotirene, naquele livro que eu comentei, vai dizer que considera a interseccionalidade como um sistema de opressão interligado. Então, é um sistema em que diversas opressões se juntam, vão se encontrando, né? São diversos atravessamentos. O Fernando Altair tem um artigo falando sobre interseccionalidade e educação, em que ele diz que a interseccionalidade seria um modo de problematizar o que nos faz humanos ou não. E ele até colocou essa frase, né, humanos ou não, e que quando eu li pela primeira vez esse artigo, eu fiquei pensando, puxa, mas não existe a possibilidade de ser humano ou não, mas de não ser humano, né? Mas aí eu vou trazer aqui alguns depoimentos e nós vamos ver que, às vezes, alguns atravessamentos fazem com que a condição humana seja desconsiderada em relação a determinadas pessoas. Bom, e eu, ancorada no magistério da Carla Cotirene e numa fala da Débora Diniz, vou dizer que a interseccionalidade é a encruzilhada onde as opressões se encontram, né? Então, é aquele lugar em que todas as opressões vão passando, e quem estiver ali naquela condição vai ser atravessado por uma opressão. E essas opressões, elas decorrem de quê? Essas opressões decorrem de um sistema, e por que é opressão, né? E aí, mais adiante, a gente vai falar muito sobre o papel da educação nisso. Por que é opressão? Porque essas opressões decorrem de um sistema que diz que quem é diferente de um determinado padrão está fora. Quem é diferente tem que se adequar ou está fora dessa condição de normalidade, né? Mas quem é o diferente e quem é o padrão? Quem diz o que é o padrão? São questionamentos que eu estou trazendo aqui para a gente pensar. Quem determina qual é o padrão? E eu acho que aí é que está o ponto de discussão, né? Porque ao invés de nós aceitarmos, enquanto sociedade, o fato de que somos todos e todas pessoas diferentes, nós tentamos estabelecer um padrão através do qual as pessoas devem buscar se encaixar, e a gente tem que perceber quem diz o que é esse padrão, porque esse padrão ele é determinado por relações de poder, e essas relações de poder estão construídas em base de dominação de classe, gênero e raça. Então, quando a gente fala de dominação de classe social, quem detém o poder? Quem detém o poder é quem vai dizer qual é o padrão. E quem detém o poder, no modelo de sociedade que nós temos hoje construído, eu poderia fazer uso aqui da teoria marxista, não
sendo uma pessoa de viés marxista ou que esteja trazendo uma fala marxista, mas dentro da teoria marxista, por exemplo, a gente vai dizer que é do sistema capitalista, né? O sistema capitalista impõe um modelo de dominação, e eu gosto de fazer uma provocação nesse ponto, porque na sociedade polarizada que temos hoje, você fala de Marx, alguns vão amar, outros vão odiar. E eu, como uma teórica da filosofia do direito, entendo que simplesmente é um autor que nós precisamos conhecer para odiar ou para amar, não importa. Mas é um teórico que nós precisamos conhecer, como precisamos conhecer tantos outros da teoria e da filosofia do direito. Então, o padrão de dominação de classe é o poder do capital. A gente acho que isso é inconteste, ou pelo menos é aceito com alguma predominância, né? Que quem diz o que é o modelo é quem detém o capital, quem tem o poder. Dito de outra forma, as pessoas mais ricas da nossa sociedade, embora elas estejam em menor quantidade na nossa sociedade. Quem determina o padrão quando a gente está falando numa perspectiva analítica de gênero, quem determina o padrão são os homens, porque o nosso sistema é patriarcal. Então, uma sociedade que vai criminalizar a roupa que a mulher usa e não a conduta do homem que abusa, né? Então, isso decorre do quê? De um sistema de opressão, de um sistema que tem uma lógica patriarcal que coloca os corpos femininos como objeto e propriedade dos homens. E a questão da dominação racial. Então, a dominação racial dentro de uma estrutura racista, como é o nosso modelo também de sociedade, aí eu não vou entrar na discussão do racismo estrutural, a gente pode... Viu, Adriana, já me convidando, eu posso voltar um outro dia só para falar de racismo estrutural, porque dá 2 horas de conversa. Perfeito, doutora. Perfeito. Mas a questão da raça é um outro atravessamento que a gente tem que pensar, porque qual é o padrão racial? O padrão racial, basta você olhar a TV, você abrir os livros, você vê na sua estante quais são os autores que vocês têm, vocês olharem as capas de revista. O padrão racial é o padrão das pessoas brancas. Então, você vê, eu fiquei, na hora que a Adriana estava fazendo o anúncio, e eu não estava aparecendo na tela para as pessoas, né? E a Adriana anunciava uma juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eu fiquei pensando quantas pessoas, no momento em que a Adriana falou que viria uma juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, imaginaram uma mulher negra. Né? Então, isso e ninguém precisa responder para mim, respondam nos seus íntimos, né? Nas suas essências. Puxa, eu não pensei numa mulher negra, pensei numa mulher branca, do cabelo liso e tal, não sei o que vocês pensaram, é só uma provocação, porque eu sei que, em regra, quando a gente fala, eu fui a um médico, ninguém imagina que esse médico é um homem negro. Quando eu falo, vai vir a juíza falar, ninguém imagina que a juíza seja uma mulher negra. Por que isso? Porque o nosso padrão de dominação racial é o padrão branco, das pessoas brancas. E quando a gente cruza tudo isso, classe, gênero e raça, e pega, por exemplo, uma mulher negra e pobre, nós temos aí um grau de... Nós vamos ter essa interseccionalidade, né? Esses atravessamentos que se encontram nessa encruzilhada da vida, e a gente vai ter um nível de opressão que dificulta muito a condição humana dessa pessoa, que dificulta muito a existência dessa pessoa. Então, aqui de olho no meu relógio, que eu vou tentar falar dentro do tempo, que a Adriana já me advertiu, esses atravessamentos que constituem a nossa individualidade, a nossa subjetividade, eles podem ser de diversas espécies. Eu vou trabalhar aqui alguns marcadores. A questão da religião, a questão da deficiência, né, que pode ser física ou mental, a questão da sexualidade, a questão da classe social, a questão da idade, porque idade também é um marcador que se torna uma opressão dentro de uma sociedade que valoriza a juventude e deprecia a velhice. O gênero, né, e a raça. Então, eu vou trabalhar essas categorias, fazendo algumas provocações a partir de histórias
usando de uma técnica que se chama storytelling, que é justamente... Storytelling é uma técnica através da qual nós apresentamos histórias a partir do olhar daqueles que sofrem essas opressões. Então, todas as histórias que eu vou trazer aqui são histórias a partir do olhar do oprimido, a partir da vivência das pessoas oprimidas. Isso é o meu tema de doutorado e é uma coisa que eu estou estudando e cada vez mais me encanto com essa possibilidade de aprender e compartilhar através de histórias. Então, eu vou trazer histórias na tentativa de tornar o tema mais leve, porque eu sei que eu vou mexer com preconceitos e com posições, muitas vezes, tão arraigadas dentro das pessoas que até perguntar ofende, né? Tem o dito que fala assim, tem o dito popular que fala assim, perguntar não ofende. Às vezes as pessoas se ofendem só com a sua pergunta. Então, eu não tenho, preliminarmente, eu já digo aqui, eu não quero ofender ninguém com as minhas provocações, não é minha intenção. O que eu quero é provocar a reflexão. Então, desde já, peço desculpas se de alguma forma eu tocar em vulnerabilidades emocionais muito sensíveis, porque eu sei que num público, ainda mais num público tão significativo, né, em quantidade de pessoas, é impossível que eu não vá tocar e melindrar de alguma forma as pessoas, mas por isso quero fazer esse apontamento de que não é minha intenção, e por isso vou fazer uso de histórias e tentar ser o mais delicada possível no meu falar, na minha fala. E a primeira provocação que eu vou fazer é de um atravessamento que diz respeito à religião, porque a religião pode ser um fator de atravessamento, né, nessa encruzilhada da interseccionalidade. E eu vou dar um exemplo, né? Todo mundo tem a tia do Zap que manda bom dia, né? Aquele gatinho com bom dia daqui, a foto do nascer do sol com bom dia dali, e eu tenho a prima do Zap. Eu não tenho a tia do Zap, não, tenho a prima do Zap. Eu tenho uma prima que todos os dias me manda a meditação do pastor e a meditação da mulher sábia, porque ela é uma mulher evangélica, e ela, então, entende que aquilo ali é algo bom para ela e que vai ser bom para mim. Só que eu não sou evangélica, mas eu recebo todo dia. E por que eu recebo todo dia isso? E nunca bloqueei minha prima, não pretendo bloqueá-la. Porque eu entendo que quando ela faz isso, ela está me desejando um bem. Ela está dizendo, olha, isso aqui me faz bem. Receba isso para você. E eu aceito, e o que eu faço é diariamente, há meses. Então, não sei se há anos, não tantos anos, né, que o WhatsApp é uma coisa mais recente, eu boto aquela mãozinha em oração e mando um emoticons de beijinho. Pronto. Eu não faço absolutamente nada com a postagem. Eu não assisto o vídeo da meditação do pastor. Eu espero que minha prima não assista isso, para ela não se entristecer, porque eu não quero fazê-la triste. Como eu disse, minha intenção não é melindrar ninguém. E eu recebo como uma demonstração de afeto e de algo que ela quer me fazer bem com aquilo, né? Só que, olha só, eu já me peguei aqui perguntando se eu fizesse o inverso com ela, porque eu não sou evangélica. E eu tenho uma matriz, eu não tenho nenhuma religião específica, mas eu sou uma pessoa que tem muita fé. E eu já estudei um pouquinho de cada religião, e de cada religião eu peguei alguma coisa que eu achei muito legal. Então, por exemplo, eu acho muito sensacional os vídeos da Monja Coen, né, que é de matriz budista, a base dela é budista. Eu acho sensacional, já meditei muito com a Monja Coen. Eu gosto muito das religiões de matriz africana, trabalho a questão do candomblé, tenho uma pessoa que é cuidadora da minha espiritualidade, então eu gosto disso. Aí, outro dia desses, eu me vi aqui pensando, e eu tenho uns pontos de Umbanda que eu gosto muito, eu adoro o batuque da Umbanda, porque eu gosto de samba, então aquele batuque da Umbanda eu acho muito parecido, quer dizer, mesmo, né, tem a mesma origem afro. E aí eu pensei, se um dia eu mandasse para minha prima, como prova do meu afeto, um ponto, né? E ao invés de mandar o bom dia que ela me manda com a meditação do pastor, eu mandasse um ponto da pombagira dizendo boa noite, moço, boa noite, moça, porque quem já foi numa
numa reunião de Umbanda e já teve a possibilidade de um contato com a pombagira, ela cumprimenta assim, esse é o cumprimento da pombagira. Boa noite, moço. Boa noite, moça. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. E mandasse ali um ponto daqueles que eu gosto tanto, de um Exu. Aí eu pensei, eu acho que a minha prima me bloqueia. Porque, vejam, e é essa provocação que eu quero fazer. Eu nunca bloqueei ela e não me ofendo de maneira nenhuma quando ela me manda a meditação do pastor. Mas será que ela vai receber da mesma forma se eu mandar para ela um ponto de Exu de matriz religiosa africana? E muitos podem dizer para mim nesse momento, Adriana, aí no chat, dizer, olha, essa juíza é doida, porque, puxa, o Exu é a coisa do capeta. Mas isso não é a minha visão. Isso não é a minha visão religiosa. E é nesse o ponto que eu quero tocar, porque essa intolerância com a religião do outro está fazendo com que a gente construa um mundo muito difícil de se viver. E eu trago como exemplo dessa intolerância religiosa um caso que está na revista Época, mas também saiu nos jornais, de uma menina, de uma adolescente, que a mãe era candomblessista, e o candomblé tem os seus rituais. Como eu disse, não tenho nenhuma religião, conheço um pouco de todas, conheço do candomblé também. O candomblé tem os seus rituais, e a menina estava num recolhimento da sua obrigação dentro da sua religião, que era o candomblé, recolhida no centro, em razão das obrigações que ela faria para os seus orixás. E a avó da menina, que era de uma outra religião, não aceitando aquilo, fez uma denúncia dizendo que a menina estava passando por maus tratos. E a mãe perdeu a guarda da filha. Essa situação foi revertida, tá? E vejam que eu não estou questionando aqui a decisão judicial, porque isso eu sou proibida de fazer qualquer comentário em relação à decisão de colegas. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou questionando é essa visão em relação à religião do outro. E a menina, ela está na entrevista da revista Época, eu vou mandar o link, Adriana, depois para quem quiser ler essa matéria. A menina diz, eu não sofri maltrato nenhum, teve exame de lesão corporal, não tem nada, a garota não tem nenhum maltrato, nenhuma lesão. Ela falou, olha, é a minha religião, eu estava fazendo a minha obrigação religiosa, por que não pode? Sabe? Então, quando eu faço essa provocação por causa do bom dia da minha prima, e eu queria oferecer para ela o bom dia daquilo que eu acho legal, um vídeo da Monja Coen, ou um ponto de Exu que eu acho que seja interessante, mas eu fico me perguntando, será que ela vai receber da mesma forma que eu recebo? Essa é a provocação que eu estou fazendo, né? Não como, mas não é da religião dela, mas o que ela me manda também não é da minha religião, e nem por isso eu entendo que ela está me desejando um mal. Avançando, e por que eu estou fazendo essa provocação? Porque essa menina, e assim como outras crianças que professam religiões de matriz africana, né, a Umbanda, o Candomblé e tantas outras, elas vão ter isso como um atravessamento que acaba se transformando numa opressão. Muitas vezes eu conheço diversas pessoas que são de Umbanda e Candomblé e que não falam para ninguém. Como é que você sabe? Porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que tenho essa admiração pelas religiões de matriz africanas. Então, quando a pessoa sabe disso, ela se sente confortável para me contar que ela também é de candomblé, que ela também é de umbanda. Então, veja, por que não fala publicamente, abertamente? Porque tem medo de toda essa intolerância que vai ter que enfrentar. Avançando na minha fala e de olho na minha hora, eu quero falar das deficiências. Tanto as deficiências podem ser atravessamentos, né? Tanto de ordem física quanto mental, atravessamentos que nos oprimem, e não precisa ser assim, é claro que não precisa, e eu quero contar uma história, que é a história do Lucas. O Lucas foi uma oportunidade ímpar que eu tive na vida de aprendizado. O Lucas foi um aluno, eu fui, como disse já no início da minha fala, eu fui professora de graduação e pós-graduação durante 10 anos no Rio. Eu morava no Rio, vim morar em São Paulo quando me tornei juíza no tribunal aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo sou uma professora desempregada, ainda não consegui me recolocar como professora. Mas no Rio eu dei aula durante 10 anos. E lá
numa das turmas de graduação, eu dava aula de Direito Constitucional, e num belo dia eu chego para a aula de Direito Constitucional e eu tinha um aluno cego na turma. Numa turma de 40 pessoas, eu tinha um aluno cego. E isso foi um grande desafio, porque eu tinha que... E a cada aula eu ia sendo mais desafiada. Por quê? Porque eu tinha, já naquela época, não sei, talvez uns 6 anos de magistério, eu tinha uma aula que era pronta, que eu, né, não tinha um esforço, claro, o esforço permanente de qualquer professora, de atualizar, ainda mais no direito, que cada dia surge uma tese nova. Mas eu já mais ou menos tinha ali o esquema de aula, ia fazendo os apontamentos de atualização, e eu ia pronta para dar minha aula tranquilamente, fazia esquemas no quadro, e ia explicando pelas setas que eu fazia, eu sou muito sinestésica, então a minha aula era toda confeccionada daquela forma. Aí um dia eu chego para dar aula, tinha o Lucas e eu não podia usar o quadro. Porque usar o quadro, escrever no quadro, fazer esquema no quadro era excluir o Lucas. Eu não podia fazer. Mas ele era só um. Mas ele era um. E esse é o ponto. Ele era um. E eu precisava considerar a realidade dele. Então, dentro daquela existência que se colocava diante de mim, eu tive que adaptar todo o meu programa de curso. Ele foi meu aluno, eu acho que 2 ou 3 períodos, num universo dificílimo, porque o direito é um curso que exige muita leitura, e aí o sistema educacional não é adaptado para essas leituras. Eu costumava passar, já tinha até nas faculdades, tem aquela sala dos textos, né, que o professor deixa os textos, então eu estava acostumada a falar, olha, para a próxima aula, o trabalho do período é a resenha do artigo tal, que era um texto. O Lucas não tinha como ler aquilo, porque aquele material não era legível para o equipamento dele de leitura. E eu ia fazer o quê? Era o texto que eu trabalhava durante períodos, anos na graduação, porque eram doutrinadores respeitados, e eu ficava, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Porque esse conhecimento é importante para ele, eu não posso desconsiderar esse conhecimento, mas isso é inacessível para ele. E eu não posso fazer da formação dele uma formação prejudicada por isso. Então, eu inventava todo tipo de moda. Eu dava ponto para quem digitava ou gravava ou escaneava o material para o Lucas. E aí aparecia um aluno, o outro, e a turma ia ajudando, e assim a gente foi. E o Lucas é um grande orgulho na minha vida. Ele se formou, ele fez a prova da OAB, ele passou, vocês sabem que o exame da OAB é um desafio para muitos alunos e alunas. Ele fez a prova da OAB, ele passou na primeira vez que ele fez a prova da OAB. Eu tive a honra de ser uma das convidadas na cerimônia de entrega da carteirinha dele da OAB, que é uma cerimônia restrita a poucas pessoas, 3 ou 4 pessoas por formando, né, o nome não é esse, mas por formando, e eu fui uma das seletas convidadas do Lucas com muito orgulho. Estive lá porque eu queria assistir aquele momento, e o Lucas hoje é servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele fez o concurso público depois de formado, passou e hoje é servidor, e eu digo a ele, porque essa é a meta, é o objetivo, será um grande juiz, porque ele estuda para se tornar um grande juiz, com todas as dificuldades que o sistema impõe. E ontem eu mandei um áudio para ele, disse a ele que iria fazer essa fala hoje, queria citá-lo como um exemplo de como a deficiência pode se tornar um atravessamento e uma opressão. E eu disse, Lucas, eu quero que você me diga a importância que a escola teve na sua vida. E ele falou tanta coisa que eu falei para ele que nós vamos fazer uma live para falar sobre educação, diversidade e inclusão. Então, já perguntei à Adriana se eu podia anunciar. Eu vou fazer essa live com o Lucas para ele falar mais aprofundadamente. Então, eu vou resumir o que ele me passou, que eu achei muito pertinente. Ele falou, Flávia, eu tive professores sensíveis como você, que fizeram tudo para que eu fosse incluído. E eu reconheço isso. Mas eu também tive professores que não fizeram nada.
Eu tive professores que não se importavam, que eu era um no meio de muitos, então era só mais um, que não se preocuparam em se adaptar. E ele falou para mim uma coisa que eu achei muito forte, muito importante para ser colocada aqui hoje para vocês. Ele falou, eu não tenho que depender de um ou outro professor. O sistema tem que ser inclusivo. A instituição educacional, o sistema de ensino tem que ser capaz de não depender da professora Flávia, que se preocupa e é sensível com a questão, ou do professor Joaquim, que não se preocupa e não é sensível com a questão. Ele tem que simplesmente estar dentro de um sistema que dê conta da deficiência visual dele. E eu acho que a fala dele é muito pertinente, por isso estou trazendo ela aqui. E ele falou muitas vezes, ele até me falou uma frase que eu me recuso a repetir, sobre como eles, deficientes, brincam entre eles, porque muitas vezes eles não são tratados como pessoas. E várias vezes o Lucas me disse isso, que não foi tratado como pessoa, como ser humano. E isso é algo muito duro na formação do sujeito. E não pode acontecer dentro do sistema de ensino. Mas muitas vezes aconteceu dentro do sistema de ensino, por falta de sensibilidade e capacidade. Ele falou, olha, me lembro de mais uma parte do que ele falou, assistam, eu convido aqui a todos que queiram, a todos e todos que queiram conversar com o Lucas, eu vou fazer no meu perfil pessoal, porque não é nada institucional isso, e não estou falando isso, fazendo esse convite em nome do Tribunal de Justiça, é no meu perfil pessoal, que é o @FláviaMCarvalho2020. Eu vou fazer essa conversa com ele, porque eu me lembro que ele trouxe falas muito importantes sobre esse processo educacional e de como isso fez dele a pessoa que ele é hoje, e o quanto poderia ter sido mais suave se o sistema tivesse tratado de outra forma toda a deficiência dele, né? Porque ela existe, ela não pode ser invisibilizada. Bom, eu quero falar de um outro atravessamento que acaba sendo uma opressão, que é a questão da sexualidade. E eu fiquei pensando muito se eu contava uma história pessoal, porque eu tenho história pessoal com a questão da sexualidade, e eu tenho uma história belíssima para trazer aqui sobre a sexualidade. Então, eu vou contar uma questão pessoal, de que eu tive, vou fazer as duas coisas, em que eu tive um namorado numa época em que ele ainda não tinha se descoberto homossexual, e lutava bastante contra o que ele era, porque ele está longe de ser uma opção, né? A opção sexual não é a opção sexual, porque ninguém vai escolher passar por opressões. A pessoa simplesmente é. E o André foi um namorado que eu tive, que eu fui percebendo aquele jeito dele que era diferente do jeito de outros namorados que eu tinha tido. E um dia nós estávamos namorando há 4 meses, éramos jovens, sei, na casa dos 20 anos, talvez, eu e ele. E um dia eu lembro que a gente estava no meu carro até, então era um pouco mais velha, que eu não tinha carro com 20 anos. E eu sentei assim, ele dirigia o carro, nós paramos na porta da casa dele, e eu me virei para ele assim, e eu falei para ele, André, você não tem a mesma forma de agir, de ser e de estar comigo como outros homens com quem eu já estive. Eu percebo isso, eu sinto isso. Você é diferente. E eu de lado olhando para ele, e ele olhava para frente, ele não tinha coragem de olhar para mim. E aí a lágrima dele desceu. E ele falou para mim:
eu não vou dizer, eu não vou admitir para você, sem olhar na minha cara, eu não vou admitir para você algo que eu não admito nem para mim. E ali eu compreendi o quanto aquilo era um sofrimento intenso para ele. Algo contra o que ele lutou muito tempo. E hoje ele é casado com um rapaz e eu fico extremamente feliz por isso, porque ele é feliz e eu acho que é isso que importa. E nesse ponto, para a gente entender o quanto essa falta de compreensão com a sexualidade das pessoas pode trazer sofrimento, eu pedi autorização ao Darlington. O Darlington Reis dos Santos. Ele fez um trabalho, uma dissertação de mestrado defendida na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania, em que o título do trabalho de dissertação de mestrado Darlington é Onde Foi Que Eu Errei? Um estudo sobre o felicídio homofóbico. Felicídio é o assassinato do filho, né? O felicídio homofóbico, em razão da homofobia. E eu pedi autorização para o Darlington para mencionar o trabalho de pesquisa dele, porque é um trabalho que ele vai publicar ainda, então é inédito, e eu disse a ele, olha, eu imagino que algumas pessoas terão interesse em ler o seu trabalho de pesquisa, e aí o que eu combinei com ele é que, assim como farei uma live com o Lucas, ele está avaliando fazer uma live também para falar sobre o trabalho de pesquisa dele, sobre essa questão da sexualidade. A live com o Lucas já está confirmada, a live com o Darlington está a confirmar. E eu quero pedir licença, então, a ele e a vocês para ler um pequeno trecho em que ele diz assim, esta dissertação é um entrelace de memórias reavivadas pela pergunta, onde foi que eu errei? Para respondê-la, decidi voltar aos primeiros momentos em que fui identificado como uma criança afeminada. Então, vejam, ele era uma criança. Na época, final dos anos de 1980 e início da década de 1990, morava na cidade satélite de Ceilândia, no Distrito Federal, onde sequer sabia o sentido do termo gay, porque uma criança não sabe o que é a carga que existe na palavra gay. E ele diz, uma palavra que, utilizada como um xingamento, me fez ter a consciência dos meus trejeitos femininos, vistos como errôneos. Ser cotidianamente alertado sobre a voz fina em excesso, o andar que não parecia de menino, os gestos das mãos ao falar, mudou minha relação com o mundo. Passei a infância e a adolescência tentando a todo custo alcançar o comportamento considerado normal de um homem que, para ser reconhecido como viril, deveria exercer a heterossexualidade. E quando eu leio essas palavras do Darlington, eu sinto a dor do André nas palavras do Darlington e de tantos outros e tantas outras pessoas que se veem nessa situação de se perceber uma pessoa homossexual e não ser aceito dentro do seu contexto social, dentro da nossa sociedade. O Darlington tem uma formação evangélica, né? Então ele foi criado dentro da igreja evangélica, onde ele esteve durante 26 anos, e ele conta isso nesse trabalho, e ele diz que ele fez tudo, ele jejuava, ele orava, ele rezava, recorria aos profetas, pedia ao Senhor Jesus por uma libertação e esperava que a fé fosse capaz de resolver o problema até que ele pudesse viver a conversão em heterossexual e dar o seu testemunho de vitória. Isso está escrito aqui, eu estou abreviando, mas é o que está escrito. E ele diz que alguém que para possuir uma família, casar, ter direito à adoção, a doar sangue,
Ele queria ser alguém que tivesse esses direitos sem precisar recorrer ao judiciário. E, no seu dia a dia, pudesse simplesmente caminhar na rua sem correr o risco de sofrer violência por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito forte. E muito forte para uma pessoa suportar dentro da nossa sociedade. E ela, para dar conta disso, ela precisa de acolhimento. E é aí que entra a educação, né? E só para fechar, ele vai contar esse trabalho, como ele diz, não é uma história pessoal dele, ele vai fazer a partir de um caso que ele vai trazer aqui, que é o filicídio de Alex Medeiros. E ele diz, ao ler as notícias sobre o filicídio de Alex Medeiros, recordei da minha infância e das diversas pedagogias corretivas a que fui submetido. E esse é o ponto, né? Essa era a história de um pai que, motivado pela homofobia, assassinara o seu filho de 8 anos de idade, por considerá-lo afeminado. O autor do crime, Alex André, logo apresentou a justificativa. Em 17 de fevereiro de 2014, no interior de sua residência, situada na rua, enfim, o endereço aqui no Rio de Janeiro, espancara a vítima, uma criança de 8 anos, para lhe dar um corretivo e ensinar a andar como um homem. Isso é o que o modelo de opressão faz na nossa sociedade e nas pessoas. Como eu disse, eu sei que eu toco em pontos muito sensíveis, mas eu preciso falar. Eu preciso falar disso para que a gente sinta. Porque eu acredito, nos meus 10 anos de magistério, eu sempre acreditei no vínculo afetivo como forma de educação. Acho que se não há uma formação de vínculo afetivo, não há possibilidade de construção de novos saberes. E é por isso que eu fiz a escolha hoje de falar através de histórias que me tocam muito, mas que eu espero que também toquem vocês. Para falar de classe social, Adriana, me dá só mais uma cordinha, tá? Para falar de classe social, eu poderia falar de 2 mulheres negras, não estou ainda falando de raça, mas poderia falar de 2 mulheres negras que sofreram a opressão da pobreza. Além, claro, se nós estamos falando de interseccionalidade, mulheres pretas e pobres. Mas eu trago a obra dessas 2 mulheres para falar especialmente da pobreza. Conceição Evaristo e Carolina de Jesus. Conceição Evaristo, eu recomendo essa leitura, Becos da Memória, de Conceição Evaristo. Não é a história da vida dela, vamos dizer assim, escrita de forma jornalística, mas há aqui o que ela chama de escrevivência, que é uma junção entre fragmentos de realidade e ficção e que vão dar uma obra belíssima, contando a vida dela. Mas hoje, para vocês, eu vou fazer uso da literatura de Conceição Evaristo. De Conceição Evaristo, não, perdão, de Carolina Maria de Jesus, essa obra que tem que ter um coração que aguente, e do início ao fim, que é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, em que ela conta, ela morava numa favela aqui do estado de São Paulo, e ela vai contar, é um diário, ela escreve todo dia um pouquinho sobre a sua vida na favela. E eu separei alguns trechos, e eu confesso que eu fiz um treinamento forte para não derramar lágrimas aqui, porque é uma obra que me toca muito. E eu estou com esse problema, viu, Adriana? Eu tenho minhas últimas palestras, todas eu chorei. Então, hoje eu estou aqui trabalhada no propósito de não sair daqui chorando hoje. Mas quem estiver assistindo, por favor, pode debulhar suas lágrimas, fique à vontade, mas não é pela falta de sensibilidade, é que eu quero chegar ao fim das falas, transmitir a emoção, mas sem estragar a maquiagem. Então, vamos em frente. E para trazer a Carolina de Jesus, eu quero fazer leitura do trecho em que ela fala, no dia 23 de maio
tá? Quem quiser comprar o livro, leia lá. No dia 23 de maio, ela conta assim: se ando suja, é devido à reviravolta da vida de um favelado. Cheguei à conclusão que quem não tem que ir para o céu, não adianta olhar para cima. Fiz comida. Achei bonito a gordura frigindo na panela, que nesse dia aqui tinha comida. Que espetáculo deslumbrante! As crianças sorrindo, vendo a comida ferver nas panelas. Ainda mais quando é arroz e feijão. É um dia de festa para eles. Então, vejam, que alegria ter um prato de arroz e feijão para comer. No dia seguinte, não, alguns dias depois, 26 de maio, que ela já não tinha o que comer, ela diz: vi uma vizinha lavando feijão, fiquei com inveja, porque ela não tinha o que comer. E no dia 27 de maio, para concluir a leitura, e porque a hora já avança, ela saiu, ela estava já alguns dias sem comer, e ela diz assim, ela vê que ela não ia aguentar e ela não tinha dinheiro, então é sempre uma luta. Leiam um livro, vocês vão ver que é uma luta. E ela então resolve comprar uma média, né? Ela diz: resolvi tomar uma média e comprar um pão. Depois de dias sem comer, tá? O dinheirinho pouco que ela tinha era para isso. Ela não era para isso, ela fez isso. E ela diz assim: que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu, que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Então, ela já estava perdendo as cores das coisas, né? E aí, depois daquela média com pão, ela voltou a ver cores no mundo. E aí ela diz: a comida no estômago é como combustível das máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa e tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Então, eu trago essa reflexão de Carolina Maria de Jesus, do livro O Quarto de Despejo, para a gente pensar o que é a realidade, como Carolina eram os filhos dela, tá? Em termos de alimentação, eles muitas vezes não tinham o que comer. E eu fico imaginando o que é receber crianças que não têm o que comer, saem de casa sem alimentação, ou que a única alimentação que vão fazer no dia é aquela que vão receber da escola, e fico imaginando o que está sendo a pandemia para essas crianças que com a pandemia não têm a possibilidade de comer na escola, e a gente estar ali no propósito de ensinar para quem está, como a Carolina diz, vendo tudo amarelo porque não tem nada no estômago. E por que eu faço essa provocação? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade para compreender que o aluno ou a aluna, muitas vezes numa situação de vulnerabilidade extrema, como conseguir prestar atenção em alguma coisa que está sendo dita por um professor, quando a única coisa que eu sou capaz de perceber é o meu estômago doendo de fome, né? Então, a opressão da classe social, a opressão imposta pela pobreza, pela miséria, ela é um atravessamento que vai chegar nesse ponto de inviabilizar o próprio processo educacional. Não tem como. É questão prévia, né? E aí, falando da idade, eu vou pular um pouco a parte da idade, embora eu imagino que tenham muitas pessoas nos assistindo que já estejam ali na casa dos 50, 60 preocupadas com o tema, e a idade é uma vulnerabilidade na medida em que pode se tornar um atravessamento na medida em que nós vivemos numa sociedade que acha que só o que importa é a juventude, que persegue a juventude, até mesmo quando ela não tem mais condição de permanecer no corpo. E eu vou recomendar, primeiro, o livro da juíza e escritora Andréa Pachá, esse aqui, chama Velhos São os Outros, em que ela foi juíza da Vara de Sucessões, em que ela conta diversos casos. Ela
agora ela está em Órfãos e Sucessões ainda no Rio, 4ª Vara de Órfãos e Sucessões. Eu, enquanto advogava, tive diversas oportunidades de estar com ela, uma juíza super sensível, e ela fez muitos processos de curatela, de interdição, decorrentes da pessoa chegar num processo de Alzheimer, debilidade senil, e ela conta muitas dessas histórias, né, de como as pessoas enfrentam a velhice, e como a velhice pode ser uma opressão, porque a nossa sociedade entende que a pessoa velha é algo que não tem valor, é de menor valor, quando, na verdade, em países e lugares que têm uma outra matriz filosófica diferente, a ancestralidade, a velhice vão ser referências, né? Porque a pessoa, quanto mais velha, mais sábia ou mais conhecimento ela adquiriu do mundo e mais ela tem a oferecer em termos de ensinamento. Não é a matriz da nossa sociedade, infelizmente. Então, eu vou recomendar também o artigo da antropóloga Miriam Goldenberg, que foi publicado essa semana na Folha de São Paulo. Eu vou mandar para a Adriana também, Adriana, porque eu acho que é uma matéria que não fica aberta para todas as pessoas. Eu vou fazer um PDF e mando, tá? Para quem quiser ler. Ótimo, doutora. Quem tiver acesso, o nome do artigo é A Velhofobia que Habita em Mim. Né? E a velhofobia é esse pavor do velho, e pavor de ficar velho. Né? Então, a gente não vai ter... Minha avó faleceu esse ano com 89 anos. Que bênção, que bênção. Porque chegar aos 89 anos não é para qualquer um. Né? E ainda mais em tempos de pandemia. Então, a gente precisa rever essa nossa matriz para que a idade não seja para nós um atravessamento, né? Uma opressão. Sobre gênero, eu teria muito a falar, mas eu tenho pouquíssimos minutos, então eu vou recomendar e comentar brevemente o livro da Malala, todo mundo já deve ter ouvido falar, Eu Sou Malala, que é a história de uma menina, né, de uma jovem, que vivendo em um país cuja região foi dominada pelo Talibã, o Talibã que entendia, a família dela era uma família de educadores, né? Então eles tinham uma rede de ensino e a Malala estudava. Era uma mulher, mas ela estudava. E o Talibã tem um sistema de opressão de gênero, né, que entende que mulheres não têm direito de estudar. E a Malala, ela vai desafiar isso, e ela vai continuar o seu processo de ensino, até que um dia, quando ela voltar à escola, dentro do ônibus, um talibã chama ela pelo nome e dá 3 tiros nela, porque ela estava desafiando o sistema que dizia que mulheres não podiam ir à escola. E ela leva 3 tiros, ela fica em estado muito grave, mas ela sobrevive para contar essa história. E essa história está no livro dela, junto com a história de quem é a Malala, que é uma jovem formidável. Então, eu estou trazendo essas histórias para que a gente veja o quanto esse caminho de intolerância pode nos conduzir, né? Nos conduzir a pegar uma menina jovem e ter alguém que dá 3 tiros nela por entender que ela, como mulher, não é por entender que ninguém tenha direito ao ensino, é por entender que ela, em razão do gênero, por ser mulher, não pode estudar. E é capaz de dar 3 tiros no rosto dessa menina. Aonde nós... perdão, pessoal, fizeram um barulho aqui, os cachorros resolveram participar da conversa. Então, aonde nós estamos ancorando a nossa matriz social e filosófica? Que sociedade é essa que nós estamos construindo, né? E, por fim, o último atravessamento, o último marcador que eu quero trazer aqui para vocês é a questão racial, que deixei por último, porque sou uma mulher negra e porque já fiz uma provocação inicial sobre quem pensou, na hora que a Adriana falou que uma juíza negra, que uma juíza ia falar, quem pensou que seria uma juíza negra. E para trabalhar a questão da raça, já encerrando, Adriana, prometo e juro, eu quero mencionar um livro que se chama Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica,
do professor Adilson José Moreira. Ele vai falar da hermenêutica jurídica, mas é um livro que apresenta, ele faz uso dessa mesma técnica que eu falei para vocês, o storytelling, e ele vai apresentar a sua experiência dentro do sistema educacional em relação à raça. E ele diz assim, essa experiência com o racismo, né, tem início ainda na infância, quando você tenta compreender quais são os motivos pelos quais os brancos te tratam de maneira distinta. Você vai para a escola, encontra um novo universo de pessoas, você faz um esforço para mostrar que tem qualidades, que você pode ser um bom amigo, mas elas não estão interessadas em te conhecer. Elas já sabem tudo sobre você no momento em que te olham. Eu entrava na sala de aula e elas franziam a testa na mesma hora. Algumas pediam à professora para sentar em outro lugar. E aqui eu faço uma pausa, né? Qual o papel da professora nesse momento? Eu procurava me certificar de que não havia nada de errado comigo. Minha mãe sempre se preocupava obsessivamente com a nossa aparência e cuidados pessoais. E aqui eu faço mais uma pausa. A minha mãe também. Até hoje ela fala que nós, enquanto pessoas negras, temos que andar muito bem vestidas, porque nós já seremos julgadas pela nossa cor, né? Eu tenho outro livro aqui, deixa eu ver se ele está fácil, que minha biblioteca está tão bagunçada, eu acho que não está. Não achei de primeira. Então, eu vou mencionar, que é o livro Memórias da Plantação, Grada Quilomba. E nesse livro, a Grada vai falar desse corpo negro, né? Ela conta uma história dela chegando na biblioteca de uma grande universidade da Alemanha e ela tinha uma autorização para entrar, para circular na biblioteca. Só que ela era a única pessoa que era parada e que pediam autorização. Por quê? Porque antes dela falar qualquer coisa, o corpo dela era lido. E o corpo dela transmitia a ideia de que uma pessoa negra jamais poderia estar numa universidade de alto padrão da Alemanha. Então, o corpo negro é um corpo que fala antes de qualquer palavra. E é isso que o Adilson Moreira vai falar aqui. E é nisso que entra o fato de estar sempre penteado, bem vestido, para tentar atravessar isso, né? Tentar conseguir chegar lá e poder falar antes de alguém te julgar. Pelo menos você está limpo, bem arrumado, talvez alguém pense que você tem alguma coisa que possa ser ouvida, algo a dizer que possa ser ouvido. E aí ele diz assim... eu sempre ficava muito intrigado, quando a minha mãe tinha esses cuidados, por não conseguir entender a razão de tamanha preocupação e de tanta hostilidade no ambiente escolar. Eu simplesmente assumia que todas as crianças eram iguais, queriam interagir, brincar e fazer novos amigos. Não poderia estar mais equivocado. Então, vocês vejam, ele já começa a ter uma percepção do racismo, e eu recomendo a leitura porque ele vai contar, isso aqui não acaba aqui não, ele vai contar como é que a escola fazia, que a professora, era ele e um outro aluno negro, então a professora fazia o quê? Tentava juntar ele com o outro aluno negro, porque a professora tinha essa percepção que os alunos brancos não queriam ficar perto dos alunos negros. Só que ele acabou desenvolvendo, claro que hoje ele já trabalhou isso, ele acabou desenvolvendo uma rejeição ao outro aluno negro, porque ele queria ser parte do padrão que eram os alunos brancos. Então, olha que situação, a professora queria botar os negros junto com os brancos junto com os brancos, porque havia uma rejeição dos brancos em relação aos negros, só que os próprios negros não queriam ficar entre si, porque eles foram construídos dentro desse modelo que dizia que eles, um olhava para o outro e falava, não, mas aquele não é o bom é aquele grupo de brancos que está ali. E isso estava dentro do sistema educacional. Então, Adriana, só para encerrar, eu quero dizer que vocês me convidaram para vir falar aqui e eu não tenho respostas para dar. Eu não tenho soluções para dar, eu tenho provocações a fazer. Eu não tenho respostas, mas o que eu venho fazer aqui hoje é provocar reflexões. Esse é o meu papel aqui hoje. Porque eu não sou uma pessoa da área de educação,
de formação, né? Eu não sou formada em pedagogia, eu não sou uma pessoa da área de psicologia, então eu não posso falar da constituição do sujeito e do quanto esses atravessamentos fazem com que... O Adilson vai falar, olha, nós temos limitações até hoje em razão do racismo que sofremos. Limitações no sentido de duvidar de si mesmo e não saber se é capaz de alcançar, porque a sociedade disse isso para ele todo o tempo. Desde o processo educacional lá no primário, nem fala mais primário, né, que eu sou do tempo do primário, lá de quando ele estava nos primeiros anos escolares. Então, ele carrega isso até hoje, é muito difícil se desconstituir disso. Mas eu não tenho como falar disso do ponto de vista da psicologia e nem do ponto de vista da pedagogia, porque eu não sou nem psicóloga nem pedagoga. O que eu tenho são essas experiências e essas histórias que eu trouxe para vocês e que me fazem refletir sobre o papel da escola, o papel da educação, o papel dos educadores, dos agentes pedagógicos, nesse processo de constituição do sujeito. A minha experiência, eu sou graduada em comunicação e em direito, então eu sei contar histórias, falar, e eu posso falar do direito. E do direito, o que eu posso dizer é que quando essas vulnerabilidades chegam ao judiciário, é papel do direito garantir a dignidade da pessoa humana, fazer com que todas as pessoas tenham um valor por si mesmas, independentemente da cor, da classe, do gênero, e o direito ele deve funcionar como um instrumento de transformação da sociedade, e não como um instrumento de opressão, embora eu não tenha ilusão nenhuma de que o direito muitas vezes funciona como um instrumento de opressão, mas esse não é o papel do direito, ou pelo menos eu não acredito nisso como papel do direito. Então, quando chega no direito, quando a questão já está judicializada, o direito deve atuar para diminuir essas opressões. Então, eram essas as palavras que eu tinha. Adriana, peço desculpa de ter passado um pouquinho aí, mas eu queria contar todas as histórias. Muito obrigada. Professora doutora Flávia, nós que agradecemos. Eu acho que eu queria que você tivesse a certeza, né, que o seu choro, né, e o lamento é de todos nós, né, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, que todos tivessem as mesmas igualdades de oportunidades. E pelas colocações que eu estou acompanhando no chat, eu acho que a tua fala vem de encontro, né, com o coração de muita gente que está acompanhando. Muitos de nós ou viveu, ou sentiu na pele, ou realmente presenciou essas situações no meio que eles trabalhavam, no meio que eles viviam, suas famílias, né? E é isso, a gente agradece imensamente. Eu acho que foi uma tarde incrível para todos nós, né, que ouvimos as suas palavras. Acho que as referências literárias que você nos passou, acho que também vai contribuir para essa nossa riqueza de conhecimento, que tanto vai contribuir para a formação dos nossos estudantes, para a nossa formação humana e para aqueles que estão perto de nós. Não temos muitas perguntas, professora Flávia, mas temos muitas colocações incríveis, e eu gostaria de passar rapidamente por todas elas. Nosso tempo está bem apertadinho, mas eu vou passar rapidamente por todas elas, até para você sentir o quanto a sua fala foi relevante nessa tarde para todos nós. E, no final, eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais, tá bom? Bom, nós temos uma colocação aqui que eu faço dessas pessoas as minhas palavras também. A professora Jaqueline disse, né, misericórdia, triste é essa nossa sociedade que vivemos. A professora Rosimeire, o tempo passa e tudo se repete. Né? A professora Francisca traduziu muito bem, né? O respeito é tudo. O professor Daniel falou, preconceito é horrível. Então, onde você percebe que todo mundo teve empatia com a sua fala, né? E tem uma colocação também, entender a interseccionalidade abre-se para a importância de reconhecer a si mesmo e ao outro em suas diferenças para uma sociedade mais igualitária. Quando você falou do Lucas, né, algumas pessoas colocou, precisamos de mais Lucas. E aí a gente tem falas assim muito maravilhosas, né, eu não posso deixar de passar para você. Alguns colocaram, né, Marx,
ame ou odeie, mas conheça antes, perfeito. Amar, fala perfeita, adorando. Já estou sentindo preconceito por estar mais velha. Aí alguns gostaram da sua fala do storytelling, né? Não tem nada que se desculpar, doutora, sua fala está excelente. A professora Luciana comentou. Professora Silvana, doutora, gostei muito, e seu tom de voz é maravilhoso. A Pro Priscila, vixe, acho que ela tentaria me tirar do mau caminho, né? O professor Irineu também teve uma fala muito interessante aqui, né? Ele se posicionou como evangélico, né? Mas recebe várias mensagens contrárias à fé e ele nem por isso age com desdém, né? Contribuindo aí com o que você disse, respeita a opção religiosa de cada um. A professora Ana disse, né? O certo seria ela receber com o mesmo respeito que ela recebe as dela. A professora Luciana, respeito religioso é essencial. Professora Ana, é apenas uma provocação para que possamos perceber que devemos respeitar. Então, você percebe, né, professora Flávia, que o respeito aqui é algo que trouxe bastante empatia nas pessoas, né? A professora Sandra, parabéns, tema muito importante para colocar em discussão. Todos nós, professora Fabiana, todos nós precisamos ouvir isso, enfrentamos isso na sala de aula. Professora Soraya, é bem assim mesmo, pois eu também já tive situações semelhantes às suas. Aí algumas pessoas colocaram sobre essa questão, né, de muitos pais preferirem filhos mortos a terem filhos homossexuais, né, professora Priscila. E muitos colocando, né, a questão do preconceito, do respeito. Triste essa sociedade que nós vivemos, a professora Jaqueline, eu já mencionei. E uma coisa que eu achei interessante aqui que eles colocaram, né, professora Priscila, aí se você depois quiser comentar rapidamente, a única coisa que a história nos ensina é que ela não nos ensina nada. Professora Ana Cláudia, nossa, às vezes não pensamos nisso ao criticar o aluno desatento. É de chorar mesmo, parabéns pela palestra, muito obrigada. A professora Silvana está dizendo. Professora Maria, o preconceito é a chaga da humanidade, é muito triste. Professora Luzinete, já recebi essa resposta de alguns alunos, eu venho à escola para comer. Bom, professora, assim, são muitas falas nesse sentido, o pessoal agradecendo as referências bibliográficas. Nós nos comprometemos a passar todas, se você puder me passar por e-mail, eu vou encaminhar para as diretorias de ensino e solicitar que as diretorias repassem para todas as escolas essas referências. Tem uma pergunta aqui no final, a professora Fabiana, doutora, qual o seu parecer sobre as leis da inclusão? Eu não sei se vai dar tempo de você fazer uma consideração. Temos que lidar com esse comportamento também, os envolvidos diretamente nessa temática, com atitudes racistas. E é isso, é muito bom ouvir, né, a professora Maria Rita coloca no final aqui, é muito bom ouvir isso através da sensibilidade de uma juíza. Gratidão pela contribuição de todos como seres humanos, professora Maria Lúcia. E é isso, Flávia, passo a palavra para você, rapidamente para suas considerações, e mais uma vez, né, o choro também é de todos nós, né, e nós sentimos muita empatia por todas essas situações que você colocou nessa tarde para todos nós. Nossa gratidão. Obrigada, Adriana. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz de ouvir todas essas palavras, porque a semana inteira eu estava preocupada com o que eu ia falar, com o medo de não, como disse no início, de não ferir ninguém com a minha fala, né? De não passar para as pessoas a ideia de que eu estava querendo impor situações ou condições. Não é isso. Eu acho que o ponto base aqui, que foi o que todos e todas colocaram, é o respeito. A gente não tem que ser igual, a gente tem que respeitar a diferença. E eu acho que é esse o ponto grande, porque o que a nossa... E aí falando aqui do lugar do direito, o que a nossa Constituição preconiza é a igualdade, mas não uma igualdade formal, que é aquela, todos são iguais, e aí eu respondo já a pergunta das leis de inclusão.
todos são iguais e devem ter o igual tratamento. Não dá tempo de comentar todas as leis, eu já estou aqui, eu sou super oferecida, já me ofereço também para falar um dia sobre as leis de inclusão, já me ofereci para falar de racismo estrutural, agora já estou me oferecendo para falar de leis de inclusão, mas a igualdade formal, que é aquela igualdade que trata todo mundo da mesma forma, ela promove desigualdade, porque eu não poderia jamais tratar o Lucas da mesma forma que eu tratava todos os outros alunos, e dizer para ele, vai na sala onde eu deixo os textos, pega o texto, leia o texto e faça uma resenha de cinco folhas, de 2 folhas, enfim. Leia o livro tal e me diga depois em resenha o seu parecer. Isso seria tratar igual, eu estaria tratando todos da mesma forma. Então, a gente precisa entender o que é igualdade formal, o que é a igualdade material, o que é a igualdade por reconhecimento, e contemplar todas as perspectivas da igualdade. Então, em relação às leis, eu entendo muito proveitosas, em sua maioria, existem aspectos a serem observados, e o Lucas hoje até me sinalizou isso, por isso eu quero convidar a todos que acompanhem a fala dele quando a gente for fazer essa live, porque existem aspectos, sim, que têm que ser pensados. Vou só mencionar um, ele estudou no Instituto Benjamin Constant, e ele morava numa cidade de interior, então esse instituto era distante da casa dele, e aí, na época dele, o instituto tinha um sistema de internato, então, como ele precisava ficar lá para aprender, e a família dele era de quilômetros, muitos quilômetros, talvez uns 200 quilômetros de distância, não dava para ele ir e voltar todo dia, então tinha um internato e ele ficava lá a semana inteira. E isso ocasionava o distanciamento da família e uma série de questões. Então, mas foi o que possibilitou que ele hoje possa sonhar em ser um juiz, porque ali ele teve todo o aparato de ensino, não funciona mais assim, tá? O internato já não existe mais. Mas ele me colocou vários aspectos para eu pensar, me provocou com vários debates, falou comigo sobre a lei de inclusão, e eu me lembro uma vez, enquanto eu era advogada ainda, em que ele foi se candidatar a um estágio, e ele, enquanto deficiente visual, existe uma previsão legal de que ele tem 1 hora a mais de prova para realizar uma prova de seleção. E ele, quando se matriculou, quando foi fazer a inscrição para esse estágio, que era numa procuradoria, um órgão de justiça, ele falou, olha, eu quero requerer a minha hora adicional. E a pessoa falou para ele que não havia previsão daquilo. Ele falou, tem previsão na lei. Ele é muito informado sobre todos os direitos dele, isso é maravilhoso. E ele falou, não, mas existe uma previsão legal. Ela falou, não, mas aí você quer usar a lei em seu benefício. Ele falou, mas não é para isso que serve uma lei de inclusão? Ele falou, não. Aí a pessoa falou para ele, porque senão você vai ser tratado de uma maneira diferente, isso vai te favorecer. E ele falou, sim, mas a ideia é essa. E aí ele ligou para mim e ele falou, Flávia, eu não sei o que fazer, porque isso é um órgão de justiça que está desrespeitando a lei e ainda está me culpando por usar a lei. E eu falei, Lucas, vamos à justiça. Não precisou, a coisa se resolveu com uma conversa com alguém hierarquicamente superior à pessoa que atendeu ele, mas eu me lembro do Lucas, nesse dia, foi um dos dias em que eu ouvi o Lucas falar para mim, eu me sinto um ser não humano, eu não me sinto tratado como uma pessoa. Desculpe, porque eu ouvi isso dele algumas vezes. Mas todas as vezes que eu ouvi isso dele, eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei. E nós lutamos, estamos no direito, e se eu estou aqui hoje, porque eu acredito que não tem que ser assim. Nem o Lucas, nem ninguém. Tem que sentir que não é uma pessoa, que não é um ser humano. Ninguém merece sentir assim. Sim. Nós fazemos parte de um sistema que precisa acolher e não excluir. Então é isso. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez, convido a todos para a live, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. Pessoal, nós agradecemos a presença da doutora Flávia, né, que generosamente nos atendeu e partilhou seu conhecimento, toda a sua experiência, essa bagagem incrível.
Agradecemos a todos que estiveram presentes e convidamos vocês para sexta-feira próxima voltarem a esse canal, porque teremos outro tema dessa importante parceria, né, da saúde, da justiça e educação, aqui no Centro de Mídias, no canal de Formação Continuada. Agradecemos também a nossa colega Ana Paula, formadora da EFAP, que esteve conosco na moderação do chat, coletou todas essas brilhantes colocações de todos vocês, e a toda a equipe de produção desse programa. Muito obrigada a todos, uma excelente tarde, um excelente final de semana para todos nós. Um abraço, doutora. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.